Hoje é uma enxurrada de notícias, ou seja, várias notícias chocantes. Vocês nem imaginam o que está acontecendo agora no Canadá, longe da capital, onde há petróleo e trabalhadores querem fazer parte dos Estados Unidos. É o mesmo sonho dos Inuits, o povo indígena da Groenlândia, que os dinamarqueses tentaram exterminar, só não conseguiram a tempo. Também querem estar no EUA ou com os EUA os iranianos, a maioria dos iranianos, e por isso até milhares de iranianos morreram, incluindo mulheres que tiraram o véu. Nem somalis, nem mexicanos, nem venezuelanos querem sair do EUA, mas especialmente os ucranianos não querem sair do EUA. Falaremos sobre isso mais tarde. O Canadá está perto do colapso e pode ver sua província mais rica se unir aos EUA. Quando Justin Trudeau chegou a Mar-a-Lago para conversar de igual para igual com Trump sobre o futuro das relações entre as duas nações parceiras, jornalistas surpresos relataram o seguinte: as novas tarifas prejudicarão a economia canadense. Trump brincou que se o Canadá só sobrevive roubando 100 bilhões de dólares por ano dos EUA, talvez devesse virar o 51º estado e Trudeau poderia virar seu governador. Foi dito na cara do Trudeau: vocês, Canadá, não conseguem existir sozinhos. Nós pagamos pela sua defesa e, por amizade, deixamos vocês nos roubarem em 100 bilhões de dólares por ano, mas não vamos permitir isso mais. E eu te aconselho, Justin, a pedir para se juntar a nós como o 51º estado e de presidente virar governador. Só para ficar claro, Sean não quer o Canadá como o 51º estado não quer. Isso foi uma metáfora. Não precisamos de socialistas, já temos muitos nossos. Primeiro, 50 anos no deserto, todos que foram socialistas vão morrer. E então, talvez a gente aceite vocês na terra prometida chamada Estados Unidos. Aliás, Trudeau é docemente repulsivo, na minha opinião. Claro, tipo um super pão de mel. Detesto pessoas assim, homens e mulheres. Até fico com medo de me aproximar deles. Alberta entrou na briga ao ouvir que havia essa possibilidade de se juntar aos EUA. A província mais produtiva do Canadá, Alberta, despertou do sono e disse: e nós podemos? Vocês vão nos aceitar? Nós queremos tanto o paraíso na Terra. Deixa eu explicar por que é um paraíso. O fato é que os EUA estão mudando sua política financeira, mas o que Alberta e o Canadá têm a ver com isso? O que eles ganham com isso? Esperem e verão. Passamos de roubar a população com impostos sobre a renda para cobrar tarifas de quem quer negociar conosco. Você pode dizer, um segundo. Mas a tarifa eleva o custo do produto e quem paga mais são os moradores dos EUA. Ou seja, ao invés de supostamente pagar em abril por todo o ano, como é que são os impostos aqui? E você ainda sugere chamar isso de imposto de renda, tipo, vamos pagar toda vez que comprarmos produtos e vamos chamar isso de imposto alfandegário. E deram outro nome, mas tanto faz, no final somos as mesmas pessoas pagando. Vocês acham que somos burros americanos, é isso? Não é diferente. O imposto de renda é pago por todos que têm renda. Ele é perverso e pior, marxista. Quanto melhor você trabalha, mais é punido. Imagine dois artistas. Eu tinha uma empresa que representava um deles. Cada um pintou um quadro. O primeiro foi para a galeria e 100 pessoas disputaram sua obra. E em vez de $100, Tsukrikov, shekels, não sei, qualquer coisa, liras ele queria e recebeu 1.000. Por que recebeu 1.000? Porque eles começaram a dizer, não, eu dou mais, e ele, por assim dizer, vendeu para quem ofereceu mais, 1.000. E o outro escreveu de um jeito que ninguém queria. Bem, ninguém queria, então ele convenceu alguém, por favor, vai lá e compra. E vendeu por 10, queria 100, vendeu por 10. Mas esses 10 nem pagaram os custos de tela, tintas, eletricidade, chassi, etc. O serviço público vai até o primeiro artista, que está muito feliz por ter recebido 1.000, e diz, aqui está o dinheiro, cadê? E tira dele. 600 dos 1.000 de um lado e 800 do outro, ou seja, 600.
Pegam 300 para si como imposto e dão os 300 restantes para o segundo artista. Como você diria, tipo, isso aconteceu, né? Ou seja, foi bom eles terem salvado o artista sem talento. Mas só que o fracassado teria parado de estragar as tintas e iria ganhar a vida honestamente. Bom, sei lá, ele receberia algum pagamento por alguma coisa, por ajudar o alfaiate a costurar roupas ou carregar areia na construção, recebendo pagamento por um trabalho ruim e sem talento, como quiser chamar. Bem, ele não precisava escrever, mas recebeu, e aí escreveu de novo algo que ninguém precisava, e recebeu de novo. 300. E os ladrões do tesouro também ganharam 300 do artista talentoso, mais 300 de um cirurgião e 200 de um mestre eletricista. E 200 deram para o bêbado que nunca fica sóbrio no canto, que também já é eletricista, e a vida continuou. Isso é marxismo, capitalismo, clintonismo, obamismo, tudo diferente. Agora, vamos falar da alfândega. Então, por exemplo, tem um carro ou um vestido vindo do exterior e você decidiu comprá-lo. Em vez de separar em americano e não americano, se você escolhe o não americano, cobram uma taxa, ou seja, o americano sempre está disponível. Geralmente não é pior, mas talvez você tenha preferido ele. Se quiser, pode pegar, digamos assim, mas pague não X, por exemplo. Se você comprasse um Buick, pagaria X, mas pague X mais 10% se você quiser um Renault a mais. Se você compra o nosso americano, bem, digamos um Dodge Caravan e não uma van Toyota, então te dão uma parte do valor como incentivo para deduzir do imposto. Mas se você comprar um sueco, digamos um Volvo, aí não te dão. Por quê? Por você ter dado emprego para americanos, queremos te incentivar. Mas se você deu emprego para romenos, italianos, franceses, zimbabuanos, colombianos, por que deveríamos te incentivar? Por contratar um sueco em vez de um dos nossos? Ou seja, compre o que você quiser, ninguém está dizendo que é crime, fique à vontade, mas isso vai sair mais caro para você, tanto no preço quanto na manutenção. O que tem de difícil de entender nisso? Olha, eu não sei, cheguei em Paris. Por exemplo, o governo lá subsidia o Louvre para que os seus paguem mais barato. Bom, subsidiam, mas por que eles deveriam subsidiar também os estrangeiros? Você chega no Louvre, não sei se ainda é assim, vai até a bilheteria, e eles olham para você e pedem para mostrar um documento que comprove que você é francês. Eu não sou francês. Lá é caro, mas quando fui com um amigo, ele mostrou o documento e pagou 2 rublos. Perguntei o preço e ele falou, pra gente é mais barato. Ok, sem problema, todo mundo entendeu. Estrangeiros vêm, pagam o preço cheio, se não quiser não precisa ir, se não quiser não precisa comprar um Subaru, compra um Ford, não um Subaru. Então, se o Canadá faz parte do nosso país, o ZEUR, nós compramos os produtos deles sem tarifa. E, além disso, deduzimos parte do valor dos impostos, por assim dizer. Não vou explicar muito agora, mas se o Canadá for estrangeiro, fica mais caro com tarifa e sem dedução. Produtos americanos são iguais e mais baratos. Um carro fabricado localmente custa cerca de $20.000, enquanto o mesmo importado do Canadá chega a 23 ou $24.000. O Canadá perderá negócios no ZEUA e irá à falência. Por que eu compraria um carro montado no Canadá se ele é mais caro do que o mesmo carro montado aqui? Por que pagar 23 mil, digamos, em vez de 20 se é o mesmo produto? Segundo, não vamos mais proteger o Canadá. Se quiser, gaste seu dinheiro com despesas militares ou chame a China. Se não quiser, a China vai controlá-los rapidamente, mesmo contra a vontade deles. No Canadá, os impostos são altos e ainda assim nunca bastam. E se eles fizerem parte do ZEUA, primeiro, os impostos serão menores do que eles têm agora, muito menores, aliás. Ou seja, vai sobrar mais dinheiro no bolso e, em segundo lugar, pagando menos impostos. Eles contam com proteção total do exército do ZEUARA, vivendo com mais segurança, estabilidade e melhor qualidade de vida. Confiança no dia de amanhã. E alguns canadenses começaram a perceber isso.
Pelo menos aqueles que trabalham e aqueles que os outros estão discretamente roubando. No Canadá, multidões enormes de pessoas formaram filas ao longo do quarteirão perto de 2 centros comunitários lotados no centro de Alberta, na quarta-feira, para participar de uma assembleia pública dedicada à ideia de separação da província do Canadá. Alberta é conhecida por ser conservadora e de direita. Lá, tudo gira em torno do rodeio e é onde estão os cowboys canadenses. E o evento foi realizado e organizado pela empresa Alberta Livre. Visitantes conhecerão a empresa, o referendo de independência e poderão assinar uma petição a favor. O tema comum entre as pessoas que vieram ao evento era o desejo de mudança. Eu não acho que nós aqui em Alberta, diferente do pessoal do leste, queremos ver mudanças. A petição foi apresentada pelo diretor-geral do projeto Prosperidade de Alberta, que falou para os presentes para validar as assinaturas de dezembro. O movimento Fique Livre Alberta tem cerca de 4 meses para coletar 178 mil assinaturas, o que não é tanto assim. Eles precisam de cerca de 1 milhão de assinaturas na Califórnia para levar iniciativas à votação, o que não é tanto. A motivação era a preocupação com o futuro. Eu quero ver mudanças para meus filhos, não quero que eles carreguem esse fardo por muito tempo. Isso vai acontecer com o que temos agora. Quero que meus filhos, pelos quais lutei, acreditem em alguma coisa. Alberta deve optar pela independência e autogestão sem interferência federal. Isso é permitido e possível. O excesso de intervenção federal pode ser contornado agindo por conta própria. Porque querem independência do Canadá para evitar impostos, mas depois buscam ser o 51º estado do EUA? Se não quisermos o Canadá inteiro, então tem Alberta, e lá tem outra província, estado, a província de Saskatchewan. Desculpe, de novo não consigo pronunciar, mas nós os aceitaremos. E de braços abertos, de braços bem abertos. É tipo o nosso Texas. Aliás, são pessoas trabalhadoras, de família, morais, com aquela honestidade quacre. Vamos aceitar Alberta. Multidões em Alberta assinam petição para se separar do Canadá e virar o 51º estado. Que tal trocar Alberta por Minnesota? O Canadá fica com Minnesota e nós com Alberta. Veja essa terra e esse território enorme. É incrível. Na verdade, talvez a gente só prenda os comunistas em Minnesota, expulse Smalley e fique com os dois? Boa ideia é pegar Alberta e mandar os somalis para o Canadá junto com Ilhan Omar. Isso é histórico. A participação em Edmonton não é enorme. Milhares de pessoas aguardam a assinatura da petição pela independência e a escolha de um novo caminho para proteger a próxima geração da espiral de decadência canadense. Olhe para a quantidade de pessoas. É isso que fazem com pessoas motivadas. Isso é roubo. Pensavam que não havia saída, até que Trump apareceu e disse: se quiserem ficar, juntem-se em bases justas. Como o 51º estado, aliás, o Alasca se tornou o 49º estado não faz tanto tempo, em abril de 1959, e o Havaí se tornou o 50º estado, acredito que foi em 59, só alguns meses depois. Porque Alberta, junto com Saskatchewan, não Saakashvili, mas Saskatchewan, não se tornam o 51º ou talvez o 51º e 52º estados. Mas assim, o Canadá estaria perdido. Alberta, com 12% da população, contribui com pelo menos 17% do orçamento nacional. Bem, por exemplo, a província central de Ontário contribui, per capita, 1/3 a menos para o caixa do país do que Alberta. Assim, Alberta, por si só, é uma província que investe muito no que o Canadá precisa, mas recebe, na minha opinião, significativamente menos do governo central do que muitas outras. Moradores de Alberta dizem: estamos sendo usados, eles têm razão, queremos ir para a América, deixem-nos entrar. Aliás, para ficar claro, a população indígena da Groenlândia também quer ir para a América. Eles simplesmente foram colocados de lado para não serem vistos. E quem faz a camuflagem e protesta são os liberais ativistas dinamarqueses, aqueles que tomaram a própria Groenlândia e agora vivem lá representando 10% da população. E as províncias lá são New Brunswick, Nova Escócia, Newfoundland. Todos, como cães chamados labrador, simplesmente sugam das regiões onde a produção é desenvolvida e já se acostumaram com isso. Eles recebem por existirem, serem bonitos, encantadores, por votarem nos socialistas, recebem o que é tirado dos outros. Ou seja, eles não querem perder o doador, com certeza não querem uma ligação russa.
Lembra do Mikhail Cohen, aquele advogado pessoal do Trump que era o encarregado dele para resolver assuntos delicados? Mikhail é casado com Laura Schusterman, que saiu da URSS com os pais nos anos 1970. O pai dela, Fima Schusterman, já foi dono de táxis infantis em Nova York e conheceu o magnata da construção Donald Trump. Fima recomendou então Dona Donalda, seu genro, como um jovem parceiro. Ele era parceiro dele nessa época, como um cara esperto e ágil. E Trump começou a pagar para Mikhail o que se chama de retainer, ou seja, um salário básico para resolver certos assuntos delicados e livrar Trump de problemas que, como se descobriu, bilionários costumam ter com jovens donzelas inocentes. Quase todos os atores, famosos, bilionários e outros conhecidos. Eles têm uma agência, escritório de advocacia ou alguém sempre resolvendo seus problemas. Sim, esses solucionadores em algum momento. Então, quando a hierarquia jurídica de Nova York tentou processar Trump, Cohen de repente começou a testemunhar contra Trump e se tornou a estrela da acusação, cujas palavras serviram de base para juízes, membros do júri e coisas do tipo. Como assim, de repente, depois de tanto tempo e depois que Trump se tornou presidente? O que não é pouca coisa, Michael compartilhou com a imprensa que foi chantageado, pressionado, que não teve outra escolha a não ser mentir sobre Trump. Ele não queria, mas foi forçado. Então, nessa publicação sensacional no Substack, Michael Cohen declarou que não está tentando proteger o presidente Trump, mas sim quer lançar luz sobre como os casos são construídos e o que acontece a portas fechadas antes que o júri ouça qualquer palavra. E nesta manhã, Aisha. O presidente Trump parece concordar com os comentários de Cohen, escrevendo parcialmente no Truth Social. Foi uma armação desde o começo. Michael Cohen, que já foi advogado pessoal do presidente Trump, era considerado uma testemunha-chave nos casos de dinheiro de silêncio e fraude civil contra o então candidato à presidência Donald Trump. Agora, Cohen afirma que ficou claro para ele, durante sua preparação para os 2 processos judiciais, que os promotores só queriam depoimentos que incriminassem Trump. Ele escreveu no Substack em particular, e cito: Letitia James e Alvin Bragg talvez não ocupem o mesmo cargo ou sigam o mesmo calendário político, mas eles usam exatamente a mesma tática. Ambos usam suas plataformas para aumentar sua autoridade e se apresentarem como autoridades que derrubaram Trump. Eles misturaram justiça e política, prejudicando a autoridade de ambas. Cohen, que cumpriu pena de prisão por fraude e falso testemunho ao Congresso, também escreveu que inicialmente cooperou nesses casos esperando que isso reduzisse sua própria sentença e garantisse sua libertação antecipada da prisão federal. Procuramos a Promotoria de Manhattan e a Procuradoria-Geral de Nova York sobre os comentários de Cohen, mas não tivemos retorno. Ou seja, sinto muito por mim mesmo. Na verdade, Cohen mentiu tantas vezes que é difícil saber quando ele está dizendo a verdade, quando está dizendo uma meia-verdade ou até mesmo uma fração da verdade. E quanto ao fato de que ele foi pressionado, bem, isso é natural, claro, foi pressionado, mentiram, mas não havia nenhum caso de verdade. Por isso, o obrigaram a mentir e até ofereceram algo em troca. Ou disseram, se mentir, ganhará isso ou aquilo. Repito, não havia nenhum caso. Entra em cena Lev Parnas, outro emigrante soviético. Entra no caso de repente. Lev Parnas, ex-emigrante da União Soviética, nasceu em Odessa em 1972 e foi levado para os Estados Unidos ainda criança. Lev ficou no ZEUA porque era muito pequeno para permanecer sentado na URSS, então permaneceu lá. Por enganar investidores, por manipulações, por ligações com oligarcas russos e apropriação de centenas de milhares de dólares que pertenciam a pessoas que confiaram seu dinheiro a ele. Ou seja, pegou o que era dos outros, Lev cumpriu pena, devolveu, se não me engano, 2 ou 3 milhões de dólares. Tudo ou não tudo, como é que eu vou saber? E Mikhail Cohen, durante seu depoimento, queria tanto agradar que ficava o tempo todo oferecendo para delatar várias pessoas, inclusive Lev, isso mesmo, Lev, ou então encontrar testemunhas. Acusações contra Parnas por atividades criminosas. E sobre liberdade, ele mesmo já cumpriu pena. Então, sobre Parnas, que antes tinha ligação com Rudy Giuliani em assuntos relacionados à Ucrânia. Não sei.
Parnas foi preso por causa de Cohen, ou pagaram para Cohen e ele ficou quieto, ou foi outra coisa, eu não sei. O importante é que houve esse precedente, aqui está o Lev. Então, ele estabeleceu conexões também por meio de outras pessoas. Por exemplo, ele mantinha relações com Matt Gaetz nos bastidores e com outros que ele tentava introduzir no mundo do Trump. Ele até perguntou como poderia entrar lá, pois tem um jeito. Ele também pediu que eu levasse o Jesse Jackson Jr., que poderia atrair votos democratas para Trump, assim Trump venceria e Jesse Jackson, junto comigo, receberíamos o perdão. Eu me virei e disse, você é uma pessoa doente, você. Se você acha que Trump se importa com seu plano ou a democracia, depois de você o envergonhar publicamente por causa do pênis pequeno dele e de Stormy Daniels... Eu disse, isso significa que você não conhece Donald Trump? Então ele me respondeu, muito interessante, ele me diz, Lev, não, pelo contrário, eu conheço muito bem Donald Trump. Ele dizia nós, achando que eu queria perdão também, então eu seguia o jogo dele. Ele diz, se a gente encontrasse algo grande o suficiente para o Trump, ei, Trump, isso não importa, ele vai esquecer isso. Olha para os acontecimentos com JD. E aí eu comecei, algo clicou na minha cabeça. Naquele momento eu pensei, sabe, o que ele realmente está tramando, no que ele está apostando, sabe? Comecei a ouvir as conversas dele de fundo, mas já estava envolvido com ele. E depois, se vocês voltarem e assistirem a alguns dos nossos episódios do Rascrito, vão ver que a gente começou a discutir e foi assim até o último, onde tivemos aquilo mesmo. Então, esse é o plano deles, pessoal. Michael Cohen, eu não sei o quanto isso corresponde à realidade. Quem conseguiu falar com Trump distorceu toda a história para apresentá-la a ele. Esse é o plano do Michael que foi proposto ao Trump e, pelo visto, Trump acreditou, pois agora todos os seus casos podem ser encerrados, já que é essa a situação atual. Na apelação, Michael Cohen vai depor e declarar que está sendo pressionado. Esses promotores, ou seja, Letícia James e Elvin Bragg, especificamente Letícia James e Elvin Bragg. Aqui, o leão acusado e que já cumpriu pena entrega Cohen, dizendo que ele está mentindo desta vez para voltar à órbita de Trump, ou seja, isso é vantajoso para o Partido Democrata? Para que pensem que Cohen agora mente, antes não mentia, mas agora sim. Então quem mente? Acho que ambos mentem, não está claro. E tipo, Cohen diz, Vance falou, vai lá, confere se falou ou não, Vance falou e Trump só fala besteira. Trump percebeu que Vance seria útil, o nomeou vice-presidente e ignorou tudo que ele disse e fez. Ele poderia ter escolhido até o Cohen como vice. Então é preciso voltar a ser útil para o Trump, e ele vai perdoar tudo. Eu acho que Lev agora está se vingando do Michael Cohen por ele ter jogado sujeira sobre Parnas na promotoria. Talvez Parnas, como Jesus, leve um tapa e ofereça o nariz ou a orelha. A dúvida é se Lev, Parnas ou, mais provável, o pai dele, ainda são amigos do sogro de Michael Cohen, Fima Schusterman, pois ao entregar Parnas, Michael entregava parentes do ramo de negócios de Nova York. Falo dos parentes do Fima. Pelo que entendi, ele também foi acusado. Não lembro se chegou a ser preso, mas teve julgamento por fraude. Impostos. Bem, impostos são coisa pequena, totalmente normais. Tenho quase certeza de que eles chegaram a ficar juntos em prisões preventivas. E também frequentavam os mesmos restaurantes russos, georgianos, armênios, sei lá, dançavam nos mesmos bar mitzvahs, talvez até alugavam apartamentos para as amantes no mesmo prédio. Como não está na imprensa aberta, não vamos comentar. No entanto, o amor não muito ardente de Parnas por Cohen e vice-versa tinha uma base. Acho que foi, 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 legendas. Ainda não decidi sobre o ataque ao Irã, informou Trump. Por enquanto parei o ataque. Ainda não sei, mas o grupo de porta-aviões chegará ao Irã em 4 dias. Acho que os bombardeiros já estão por perto, estacionados nas bases, a equipe está em prontidão de combate. No Iraque, a 10 quilômetros da fronteira com o Irã, os fuzileiros navais foram transferidos para o Iraque, na minha opinião, e fuzileiros navais não são levados para as bases no Bahrein e no Catar à toa.
Ou é para assustar ou para atirar, de qualquer forma é ruim para o Irã, foi informado. Então vocês, o governo, em 37 anos de administração, cometeram tantos erros que agora não queremos mais tolerar vocês. Devem sair não só os que estão no topo, mas também toda a camada intermediária. Todos os comissários que vocês chamam de munas, mas agem igual aos antigos comissários. Assim, aproximaram-se dos socialistas europeus e dos fascistas do Partido Democrata do EUA. As roupas mudam, mas a essência ainda é de comissário. O Irã, então, todos os milhões de habitantes do país querem, imploram a Donald Trump para ajudá-los. Nós arriscamos nossas vidas para que a América obtenha o direito moral, Bombardeiem os ayatolás, a guarda revolucionária e todos os mulás que durante 47 anos nos destruíram como povo, nos roubaram, nos transformaram em instigadores do terrorismo, fora ayatolás. Queremos Trump, os israelenses também, pois veem nele a esperança de Israel contra Hezbollah, Houthis, Hamas, Irã e influência russa. Naturalmente, no Oriente Médio vamos viver sem guerras, dizem eles, vamos viver sem terrorismo. Será que isso é possível? América, ajude, precisamos muito, não vamos poupar esforços. Na Venezuela, 3/4 do país sonham, e então chega Trump e limpa a sujeira deles, claro, deles mesmos. E quem não quer Trump? Não querem o Trump. Ladrões americanos, governadores e prefeitos em estados democratas, ladrões e golpistas da Somália, bandidos venezuelanos, fascistas da Rússia que vieram para cá, comunistas da China, ladrões da Ucrânia, mulás que também vieram para cá para fazer propaganda entre os muçulmanos, matar o máximo possível de nós, como chamávamos judeus, camponeses, brancos, para nós tanto faz. Toda a ONU, Unesco e programas subsidiários não querem o Trump nessas organizações de ladrões. E também são as sufragistas enlouquecidas de Minnesota, as lésbicas da Califórnia que ficaram selvagens sem homens, são os transgêneros que ficaram encurralados, coitados, da pena deles. Em algum momento eles começam a entender como foram idiotas, como foram enganados. Tudo bem, não quero falar disso. E claro, também há os globalistas que enlouqueceram fumando maconha na faculdade. Embora seja muito difícil, se você fuma o tempo todo sem parar, acaba indo para um curso chamado Estudo do sofrimento de mulheres africanas desde o século XVII devido à fragilidade de maridos alcoólatras. É uma área muito necessária, especialmente nos Estados Unidos. E simplesmente procuram desesperadamente, centenas de empregadores não conseguem encontrar pessoas com essa especialidade, essas mulheres não vão trabalhar, mas sim para uma organização de espionagem da política de imigração para receber $1.000 por semana. Por gritar aos policiais que são inimigos do povo e merecem morrer imediatamente. Recebem mais $200 se tentarem atropelar policiais nas estradas com seus próprios carros e sem receber gasolina ou veículos. Por hoje é só, porque a reforma não termina, mas o dinheiro para ela sim. Isso mesmo, assim como as notícias não acabam, mas a garganta perde a capacidade de transmitir. Sem ficar rouco, começo a ficar rouco, então vou parar até o próximo encontro.